Vamos lá, galera. Muito bom estar aqui com vocês, junto ao grupo Jovem Luiz Sérgio, esse grupo que nos aproxima de Jesus, né? A gente vai falar agora do céu e inferno, né? De uma lição mais específica, né? Numa parte que fala sobre suicidas, um ateu. É sempre uma dificuldade, né? Falar de um suicídio, né? Uma série de pontos que a gente vai falar aqui depois, mas que estejamos todos bem e que isso nos ajude a nos ensinar, a aprendermos juntos, a estar cada vez melhor como espíritos imortais que somos. Vamos começar aqui com a prece. Obrigado, Jesus, por esse momento. Nos auxilia, nos ampara e nos protege. Nos aproxima de Luiz Sérgio, desses demais espíritos que nos ajudam. E nos auxilia, Senhor, a estarmos aqui presentes nessa aula e junto a Ti. Muito obrigado, Jesus. Então, fomos aqui. Antes de começar a lição em si, eu queria trazer um tema sobre a evocação dos espíritos. Existe até um filme, né, Evocação do Mal, né, fala sobre os espíritos que foram criando dificuldades em casa e tal. E aí, como a gente às vezes tem pouco esclarecimento sobre o assunto, a gente acha que toda evocação é ruim. Evocou espírito, meu Deus, olha só, é mal. Não é bem assim. Né? No caso do livro Céu e Inferno, várias evocações são feitas para ajudar a escrever esse livro como um todo, são relatos de evocação, né? Então, assim, e de espíritos em todas as condições possíveis. Mas era uma evocação para ajudar o aprendizado. Não é uma evocação tipo, vou ficar ali, estou curioso para saber como você está e fazer perguntas, né, que constrangem o espírito. Não. Simplesmente vamos lá, vamos aprender juntos, vamos nos ajudar. As próprias mesas mediúnicas nas casas espíritas, né? Então, trabalho, né, de auxílio ao espírito, você convoca às vezes um endereço, não é um espírito em si. E os espíritos ligados àquele endereço vão ser chamados, auxiliados, amparados, né? Então, assim, é importante que a gente observe que cada ato nosso tem que ser um ato de bondade. E o ato, quando você evoca um espírito pensando no bem dele, no bem da informação, é um ato de bondade, né? Não é uma questão só curiosidade. Agora, sim, existem perigos em evocar espíritos de qualquer forma. Como existe perigo de fazer qualquer coisa de qualquer forma. Vai andar na bicicleta de qualquer forma, vai cair. Não é assim que se faz. Então, não é se juntar 3, 4 adolescentes em volta de uma mesa e começar a evocar espírito, que pode ser que evoque mesmo. E um espírito que vai vir simplesmente pela curiosidade pode ser um espírito que não está muito voltado com a índole do bem, né? E pode criar constrangimento, criar questões. Então, assim, sempre observar que é importante a gente estar próximo à casa espírita, entender melhor esses movimentos espirituais, tá bom? Então, era essa a dica que eu queria dar a vocês. E agora vamos lá para o caso, né, do livro Céu e Inferno. Então, ateu, o que é? É o que ou não crê em Deus ou nos deuses, é ateísta. Aquele que não crê em nada, né, nenhuma divindade sobre ele, e isso já é um problema para o orgulho, né? Eu não acredito que existe nada acima de mim. Nada. E aí isso gera uma série de questões. Vamos ver aqui. Esse espírito ele é evocado porque um parente dele requisita isso para o grupo, né, em questão. Então ele é evocado, né? E aí ele vai falar sobre isso aqui. Era um homem instruído, mas extremo saturado de ideias materialistas, não acredita em Deus nem na existência da alma. É pedindo ao parente foi evocado 2 anos depois do desencarne na Sociedade de Paris. Evocação. Então ele é evocado e ele fala, sou um réprodo. Fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que vos como tais desejam conhecer vossa sorte. Podereis dizer-nos se está a nossa evocação vos é penosa ou agradável? Penosa. Então, assim, ele fica mal de estar ali, né? A vossa morte foi voluntária? Sim. Então, ele ressalta aquelas posições, né, em que ele era um espírito suicida, né? E aí você vê a dificuldade. Ele dito no livro que ele tem dificuldade de escrever, que quebra o lápis, rasga o papel, né? A letra está muito ruim, porque realmente o espírito sofre, né? Quando você abandona o próprio corpo, né? Várias questões são vinculadas a ele. A gente já está vendo aqui nos outros casos, né? Do livro Céu e Inferno. Então, assim,
ele vem, né, com muito sofrimento, né? E é importante, né, porque assim, para ele, até falar do sofrimento vai ajudar ele a passar por isso. Quando a gente vê aqui, ó, item 10. Estás bem convencido agora da existência de Deus, da alma, da vida futura? Ah, tudo isso me atormenta. Tornastes a ver vosso irmão? Oh, não. E por que não? É para confundir-nos nosso desespero. Exila-se gente na desgraça e na ventura, que reúne és o que é. Você vê que o espírito está na sua dificuldade. O irmão dele era materialista também, mas não tirou a própria vida. E isso coloca ele em posições bem diferentes. Olha, os dois são ateus, mas um tirou a própria vida, o outro não. Ele não consegue ver o irmão, não quer ver o irmão também, e aí afasta ele. É difícil, porque assim, quando você desencarna achando que nada existe, nenhuma prece você vai fazer. Imagina, então ele está numa zona difícil espiritual, porque o pensamento dele em vida é um pensamento difícil, e ele não tem acalento para essa dor. Imagina, se eu acredito que nada existe, qualquer dor na Terra pode me fazer tirar a própria vida. Ah, não, cansei. Cansei da vida, cansei, estou atormentado, vou tirar a própria vida. A gente sabe que isso não é solução, mas por que a gente sabe que isso não é solução? Porque a gente sabe que o espírito é imortal, que ele vai viver depois da vida, que existe um Deus, que tirar a própria vida é uma falta, e isso pode acarretar dificuldades profundas espirituais. Então, no mínimo, você não faz porque você sabe que isso é ruim para você. No mínimo. Eu não vou até ali porque eu sei que ali é difícil, porque ali tem dificuldade. Então, eu não vou. Simplesmente assim. Então, eu não cometo esse ato muitas vezes, né? E aí eu digo, diversas pessoas têm essa compreensão porque eu sei que não vai ser bom para mim. Então, isso tudo é muito mais complexo do que a gente pode pensar, assim, de uma hora para outra. Mas, assim, encurtando a história, real. Depois eu vou ver que eu estou no movimento de amor, estou no movimento de evolução espiritual, né, que eu mereço também uma felicidade, que essas provas e expiações são dadas para o meu crescimento, e aí vai melhorando o entendimento. Mas para esse espírito, ele morreu e não morreu, entendeu? Ele fugiu da dor e não fugiu mais. E aí ele vai sofrendo, sofrendo, sofrendo. E a evocação é muito dolorosa para ele, né? A Sociedade Espírita de Paris convoca esse espírito também. O irmão dele. Vamos ver o que o irmão dele fala. Evocaram o irmão dele e falaram: posso o quadro do nosso sofrimento ser útil ou lição? Olha só como ele está mais tranquilo, persuadindo-vos da realidade que da outra essência na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. Então ele espia, ele sofre pela incredulidade que teve. Vós e vosso irmão, que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente? Não, ele foge. Né? Ele falou que não conseguia ver, não, ele foge. É difícil, né? O espírito está numa dificuldade grande. Então, esses dois irmãos, eles sofrem, né, por uma descrença. Imagina, você não acredita em nada, como é que você vai ser amparado, protegido? Complicado, né? E não só isso. Quando você tem ideias materialistas, você leva uma vida materialista. E ao levar uma vida materialista, por que eu não posso tirar vantagem disso? Por que eu preciso ajudar o próximo? Por que, entendeu? Eu começo, não é só uma questão de descrença, porque você fala, então o cara é ateu, quando morrer já era. Claro que não. Depende do que ele fizer em vida. Ele é ateu, não acredita em nada, mas ele é um cara bom, é um cara justo, é um cara que zela pelos outros, ele já tem um amor, né, já bem construído dentro dele. Então, assim, só pra gente não cair numa armadilha de, porque fez isso, vai ser isso. Não. Tem que analisar quem é a vida, o que ele fez de bom, quais são as boas obras e tudo mais. Isso também é uma questão para guia espiritual, não para gente. Mas a gente tem que ver isso. No caso deles, eles viveram como materialistas e tinham uma interpretação da vida materialista. Então, assim, as dificuldades estão sendo criadas por isso. Então, eles sofrem pela incredulidade somente? Não, eles sofrem também pelo modo de vida que eles tiveram, né? E eles estão numa questão espiritual complexa. Os familiares dele, depois dessas evocações, concluem que realmente são eles. A forma como que eles falam, a forma como que eles escrevem. Tem uma palavra que ele fala no final, panaceia, né? E é uma palavra característica usada por aquele cara quando encarnado. Então, assim, tudo isso revoga.
Só que eles mostram essa carta para outros familiares e os familiares querem mais provas. Querem que se fale quando ocorreu o desencarne, né? Queriam, por exemplo, que o Senhor Deus se referisse ao lugar que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, enfim, os convencer vos seria possível fazer uma nova evocação perguntando onde, como se suicidou, quanto tempo ficou submergido, em que lugar acharam o cadáver, onde foi inundado, de que modo, se é civil, religiosamente foi sepultado. Digo-vos, caro Senhor, insistir nas respostas categóricas dessas perguntas, pois são essenciais para os que ainda duvidam. Estou convencido de que darão, nesse caso, um imenso resultado. E aí, a resposta que eles têm da Sociedade Espírita de Paris é não. Nós não vamos evocar esse espírito de novo. Nós não vamos perguntar isso de novo, porque isso vai fazer eles sofrerem. Para que eu vou ficar perguntando por que você morreu? Porque você... Até a evocação tem que ter um respeito, uma tranquilidade, uma devoção. Então eles não perguntam. Não. E esses que querem saber tudo isso não acreditam nas primeiras provas que foram geradas. Quem disse que eles vão acreditar nas próximas? Então, assim, aquele que não quer ser convencido, galera, não há algo que se faça. Né? Tem a questão assim do ateu. Ah, não, Deus existe, Deus não existe. Não, tem espírito que não quer saber disso. Não adianta, vai demorar. Só quando desencarnar, às vezes. Então, assim, Sociedade Espírita de Paris e todos os grupos sérios espiritualistas espíritas respeitam o espírito que eles estão evocando. Ah, tá sofrendo? Tá sofrendo. Então vamos fazer perguntas mais específicas. Como é que tá a sua situação? Como é que você tá? Podemos fazer prece por vocês. É isso. Como é que foi? Como é que você sentiu a dor na hora? Não. Isso é uma curiosidade mórbida. Então, assim, um grupo sério não vai fazer isso. Beleza, galera? Sei que foi rapidinho, mas assim, é o tempo que a gente está tendo agora. Muitas saudades. Ah, vocês são fofos. A gente quer muito ficar com vocês, né? Vamos deixar esse tempo passar, mas a gente vai estar todo mundo juntinho daqui a pouco. Beleza? Vamos terminar aqui com a prece. Obrigado, Jesus. Obrigado aos bons espíritos. Nos ajuda, nos ampara e nos protege. Seja sempre teu nome, em nome daqueles que nos ajudam, em nome de Luiz Sérgio e dos demais espíritos da Casa Caminho, em nome de Deus acima de tudo. Graças a Deus. Valeu, galera!